Quem nunca se pegou pensando, imaginando na dúvida entre desistir ou ir em frente? Quando falamos de algo que amamos, naturalmente o pensar sobre qualquer desistência se torna muito denso e muito pesado. Afinal, será que eu estou me esforçando pouco, já que é algo que eu amo tanto? Será que eu não nasci para viver o que eu acredito? Ou ainda, por que tem pessoas conquistando coisas que eu adoraria viver e talvez elas nem gostem tanto quanto eu? Bom, é humano e é uma dúvida pertinente, mas a gente está aqui para entender que não necessariamente desistir tem a ver com não gostar ou desistir tem a ver com não ser capaz. Algumas vezes, de fato, a dúvida por que amamos e mesmo assim queremos desistir fala de partes nossas que precisam ser pensadas. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. Gosta de reflexão humana, de pensar sobre esses temas do nosso dia a dia? Já está convidado para se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo, porque aqui é um canal para a gente democratizar o acesso à nossa saúde mental. Para começar, separei aqui uma frase, um tópico que ele é muito autoexplicativo e vai elucidar muito dessa dúvida, dessa questão na nossa existência, na nossa vida. O amor não é imune ao cansaço. Olha que interessante separar essas duas coisas, né? O desgaste, o cansaço de insistir, de viver, de lutar por algo que ama, versus o próprio amor. Isso não tem necessariamente um conflito. Claro, dificulta muito desistir de algo que amamos, mas sim, é muito possível que, apesar de amar fazer isso, lutar por aquilo, eu canso, eu me desgasto. E nesse processo pode ser que uma hora o meu cansaço dê um limite da minha saúde física, da minha saúde mental, do meu bem-estar geral, da minha família, e aí talvez eu pense em desistir. É importante a gente olhar para isso porque romantizar os sonhos, os objetivos como um conto de fadas faz com que você tenha que ser, como nos contos, um super-herói, um príncipe encantado, uma princesa encantada, tá no reino e, bom, conquistar tudo aquilo que é desejoso. A vida real tem diversos desgastes, diversos desafios e diversas realidades que podem sim falar com o nosso corpo, com nossa história, de uma maneira a pensarmos sim, infelizmente, a abandonar o barco de alguma coisa que a gente deseja muito. A gente vai entender aqui nos próximos tópicos o quanto que, na verdade, isso pode ter a ver com o momento, com o tempo, e não necessariamente uma desistência total. Mas a primeira coisa é ser honesto consigo mesmo, respeitar a si mesmo e entender que sim, eu amo, sou apaixonado por isso, sonho com isso, quero esse objetivo, mas também canso, também me desgasto e também preciso prosperar em alguns outros campos que às vezes esse não é o momento de conseguir insistir ainda mais. E numa pausa pede um momento, um certo intervalo, um certo pensar maior para talvez daqui a pouco retomar. Mas vamos pensar nos próximos pontos. Exatamente sobre essa modificação talvez de momento na sua vida, para se pensar num sonho, num objetivo, eu coloquei esse ponto. O tempo e as suas condições. Por quê? Estamos aqui dentro de um processo cronológico do tempo, onde estamos sempre evoluindo, crescendo, mudando, vivendo acontecimentos, experiências, envelhecendo. Claro que nós vamos nos transformando. E, obviamente, coisas que você é capaz de fazer nos 30, 40, 50 anos, não era capaz de fazer com 10, com 15, com 20. É preciso que o tempo aconteça e algumas experiências cheguem. Por isso, quando eu digo tempo e as suas condições, é que condições cabem no seu tempo atual de realizar aquilo que você deseja. Porque não necessariamente esteja nesse tempo a solução de todas as suas resoluções. Isso não invalida tudo que você lutou para fazer até aqui, mas de repente parte desse tempo, parte desse processo foi iniciado nesse primeiro tempo, nesse primeiro momento da sua vida e segue. E talvez se amadureça e talvez se desenvolva mais para frente, ou talvez você insista, mas com menos acelerador para gradativamente ir conquistando aquilo que está pensando e está imaginando como desejo. Então, é importante entender que não temos sempre a condição de realizar tudo o que queremos. É preciso amadurecer, é preciso experiência de vida. Ah, Vitor, mas então é impossível? Não, não é impossível. Mas a gente estava aqui antes dizendo assim, o amor não é imune ao cansaço. E se hoje você tem, talvez, amadurecimentos menores do que os necessários, e sei lá quais são os necessários, mas ainda não está dando, né? O cansaço está vindo antes da conquista, bom,
talvez a gente tenha que viver um pouco mais, aprender um pouco mais, nos desenvolvermos um pouco mais, talvez até ter um momento da vida que as coisas estejam mais tranquilas, né? Claro, a vida é plural, é ampla, outras coisas podem estar te desgastando e não dá para focar numa coisa só. Pois bem, então, que equilíbrio esse tempo e as minhas condições atuais têm com a vida capaz de realizar o que desejo e se vou realizar tudo de uma vez ou se vou realizar gradativamente, num tempo que eu sou generoso e respeito o que eu tenho hoje e ao invés de transformar o que eu não tenho em frustração, transformar sim numa visão de invisto agora o que tenho para daqui a pouco me desenvolver mais e continuar a minha jornada. Para deixar ainda mais consciente o quanto que os desafios são realmente questões importantes a serem pensadas, trouxe esse último ponto que eu acho que amarra muito bem as coisas. O que vem junto com o que amamos? Vamos lá, a gente está falando sobre amar algo, buscar algo, pensar em desistir, porque talvez não estejamos preparados, em condição nesse momento, talvez a vida nesse momento não abriga a totalidade desse desejo, cansa, temos outros desafios, e aí eu digo, o que vem junto com o que amamos. Quero dizer, quando pensamos nesse objetivo e pensamos eu amo algo e quero isso, bom, esse é o foco, mas o quanto que vem de desafios, problemas, sacrifícios junto com essa história, junto com isso que você ama, essa busca que você tem. É importante pensar sobre isso porque é um pacote, não vem só o que você ama, precisa fazer uma trilha cheia de coisas, cheia de desafios, cheia de necessidades de encarar vários pontos. E essa dinâmica é importante de ser percebida porque se a gente discute sobre isso, reflete sobre isso, pensando só sobre o que estamos buscando, fica só uma coisa simplista, rasa, nesse lugar de parecer que para os outros funciona, para você não, que você não consegue porque você não está entendendo alguma coisa. Talvez você esteja entendendo tudo. Talvez você esteja sendo absolutamente realista e percebendo que, poxa, tem coisas difíceis mesmo, tem desafios mesmo, né? E mais uma vez, todos esses tópicos estão se conversando, né? O quanto precisamos nos desenvolver para encarar isso tudo que vem junto com o que amamos, né? Ou o que está no caminho para chegarmos ao que amamos. Então, a compreensão consciente de si, da nossa vulnerabilidade humana sim, do nosso lugar também de fracasso, de fraqueza em alguns pontos, como forma de ampliação, desenvolvimento, constituição, estruturação da vida, para que aí sim eu possa estar ainda mais próximo do que amo e do que desejo. E claro que para isso não é um jogo de frustração, porque como falamos também aqui, quanto gradativamente você pode se aproximar do que você quer. Até no ponto de entender que descanso também é busca, pausa também é busca, né? Autorreflexão também é ir em frente, é parar, entender, alinhar, do que ficar num desespero desorganizado que fica tentando ir, mas de repente não está indo na direção certa, está mais estragando do que construindo, né? Está mais te angustiando do que te dando prazeres construtivos, e aí sim estamos fazendo uma jornada mais ansiosa do que objetiva. Então, a ampliação de si mesmo, a consciência de si mesmo e principalmente a generosidade com a sua história e com a sua busca são garantidores de um lugar possível de ser realizado, ao contrário de qualquer angústia maior que possa ser provocada através de um imediatismo raso e nada consciente. Então, corpo alinhado, vida alinhada, pensamento alinhado, objetivo alinhado e tempo a nosso favor para a nossa construção. Sonhos, objetivos, amor são coisas tão individuais, então é sempre difícil falar aqui numa posição que vai tentar ter entendimento sobre o que você ama. Eu não quero esse objetivo, não dá para fazer dessa forma. Só você sabe o que você deseja, o que você busca, o que você ama para valer. Mas aqui o entendimento se ama, é preciso entender o melhor caminho para conquistá-lo, ao invés de repente, ficar de mal com a vida, ficar de mal de si mesmo, da sua autoestima e atrapalhar o seu processo de vida, o seu trabalho de realização de fato. Então, mais uma vez, a palavra generosidade consigo mesmo, ela é absolutamente bem-vinda para o seu desenvolvimento e para a sua potência de longo prazo. Bom, muito obrigado por ter confiado nessa reflexão até aqui, é sempre um prazer imenso falar com vocês. Convido mais uma vez a se inscrever no canal, a curtir o vídeo,
Comenta aqui, fala a sua história, quais são os seus objetivos, suas buscas, as suas guerras. Quero muito saber, vai ser um prazer ter o compartilhamento do seu comentário. E, como sempre, eu desejo que você seja feliz nessa jornada linda que eu sei que você está construindo, porque estamos no caminho certo. Um beijo enorme.